Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula dessa sequência desse mini curso que eu preparei para descomplicar definitivamente a aromaterapia para você. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre diluições e misturinhas. Então, eu quero trazer para você uma visão de como que você vai diluir para fazer um uso seguro dos óleos essenciais e como você pode utilizar já, saber algumas receitas de misturinhas de dores, de emocional e até mesmo para uso em bebê, eu vou trazer nessa aula de hoje sobre diluição e misturinhas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa terceira e última aula do nosso curso Descomplicando a Aromaterapia. Bom, eu quero só relembrar com você, né, que a gente teve a primeira aula onde a gente falou sobre o que são os óleos essenciais, como é que os óleos essenciais atuam e como é que a gente pode usar. Na segunda aula, a gente conheceu 10 óleos essenciais que formam uma verdadeira farmacinha natural. E se você não teve oportunidade de assistir nem a aula 1 nem a aula 2, não tem problema. Você pode ficar comigo aqui para você entender sobre diluição, para você pegar as receitinhas que eu tenho para te dar. E depois você pode ir lá e voltar e assistir a aula 1 e a aula 2 para complementar o seu conhecimento, tá bom? No final dessa aula, fica comigo, porque eu tenho uma condição especial que eu estou oferecendo para as pessoas que estão assistindo esse mini curso Descomplicando a Aromaterapia, para estarem adquirindo o meu curso, o Método da Aromaterapia Descomplicada, com uma condição especial, que eu sinceramente não sei quando que a gente vai voltar a oferecer, mas não perde essa oportunidade para, se você tiver gostado desse conteúdo, você poder aprofundar o seu conhecimento ainda mais e ampliar as formas de aplicação dos óleos essenciais no seu dia a dia, beleza? Então, vamos lá, porque nessa aula a gente vai entender como são feitas as diluições e como que a gente pode preparar as misturinhas que a gente vai usar em casa. Bom, primeiro eu quero que a gente fale, que a gente pense por que diluir, né? Muita gente tem um estigma da diluição porque acha que se diluir vai perder a eficácia, porque vai estar diluído, então vai ser menos potente. E eu quero dizer para vocês que isso não acontece, tá? Isso não acontece. Os óleos essenciais, eles são muito potentes e eles não perdem a potência quando a gente dilui. Quando a gente dilui, o que acontece é que a gente evita a sensibilidade na pele, principalmente quando a gente estiver utilizando óleos que são considerados óleos quentes. Não é porque eles são efetivamente quentes, mas é porque eles dão uma sensação de queimação na pele, como, por exemplo, o cravo, a canela, o orégano, o tomilho. E tem alguns óleos, como o melissa, como o capim-limão, que eles são muito sensibilizantes. Muitas pessoas têm sensibilidade se passarem esse óleo puro na pele. E quando a gente fala de sensibilidade, vai apresentar uma vermelhidão, vai apresentar aí um desconforto, uma certa ardência. E a gente pode, né, se isso acontecer com você, você vai poder passar um óleo vegetal por cima e você vai cessar aquela reação de sensibilidade que aconteceu naquele momento, né, que entrou em contato com o óleo essencial. Mas é claro que a gente não quer isso, a gente quer simplesmente ter boas sensações aí sempre que a gente utilizar os óleos essenciais. Então, dilua para você evitar sensibilidade na pele, certo? E você vai diluir, quando você aplicar ele diluído na sua pele, você também vai melhorar a absorção. Por quê? Porque o óleo essencial, ele é muito volátil. Você abre aqui o vidro do óleo essencial e você já está sentindo o aroma dele pelo ambiente inteiro. Isso significa que ele evapora muito facilmente. Então, se você utiliza o óleo essencial puro, o que acontece é que a grande maioria das moléculas, ela evapora, não chega a ser absorvida. Então, olha que contrassenso, né? Quando você dilui o óleo essencial e você utiliza ele na sua pele, na verdade, você está aumentando a capacidade da sua pele absorver e, inclusive, você está fazendo um aproveitamento ainda maior daquele óleo essencial que você está usando. E o terceiro ponto que eu trouxe aqui é que otimiza o uso e você acaba economizando, né? Você economiza no uso dos óleos essenciais, porque você imagina só, eu tô com dor ao longo da minha coluna, ao longo das minhas costas. Beleza, vamos utilizar os óleos essenciais, mas assim,
uma ou duas gotas já é suficiente, mais do que suficiente, para você cuidar daquele desconforto ali local. Só que imagina, como é que você vai fazer para espalhar uma gota por toda a região das costas? Pô, ao longo de toda a coluna, fica um pouco complicado isso, né? Quando você... E aí você acha que você tem que usar várias gotas porque você não consegue espalhar. Isso não é verdade. O que você precisa não é usar várias gotas. O que você precisa é fazer essa diluição para você conseguir aplicar numa área muito maior do seu corpo e podendo absorver os óleos essenciais com ainda mais eficácia, você tem um resultado excelente no uso dos óleos essenciais, beleza? E aí, onde que você vai diluir? Com o que você vai diluir o seu óleo essencial? Água não dilui óleo essencial, ok? Eu quero até fazer um parênteses aqui. Óleo essencial tem o nome óleo justamente porque ele não tem afinidade com a água. Não é porque ele é oleoso, ele não tem nenhum ácido graxo. Ele, se você pegar, comprar um óleo essencial, pingar ele na sua mão e você sentir ele oleoso, ele não é puro, ele está diluído em algum óleo vegetal, ok? O óleo essencial, ele não é oleoso, porém, a formação molecular dele não é compatível com a da água. Então, não tem essa afinidade, a água não faz a diluição do óleo essencial, por isso que ele recebeu lá, quando foi descoberto, essa nomenclatura de óleo essencial, apesar dele não ser oleoso. Muita gente acha que óleo essencial é oleoso por causa do nome, mas ele não é, ok? Mas onde é que você vai diluir? Você vai diluir o óleo essencial num óleo vegetal, como o óleo de coco, óleo de amêndoa, o óleo de jojoba, o de rosa mosqueta. Muita gente acha que rosa mosqueta é um óleo essencial, mas não é. Rosa mosqueta é um óleo vegetal, ok? Isso é muito interessante, porque muita gente acha que rosa mosqueta é óleo essencial, mas é óleo vegetal, é um óleo que tem graxo, é um óleo oleoso, né? Mas o óleo essencial tem afinidade com isso e você pode diluir no óleo vegetal. Outro lugar que você pode diluir também são as bases vegetais. Então, manteigas, né? Manteiga de karité, manteiga de cacau. Você pode utilizar essas bases e aí fazer cosméticos naturais maravilhosos, porque os óleos essenciais têm afinidade com elas. E você também pode fazer a diluição em álcool de cereais. O álcool de cereais, né? Que vem de uma fermentação natural com cereais. Você pode utilizar ele e é o ideal se você está pensando em colocar os óleos na banheira, porque quando você dilui o óleo essencial no álcool de cereais, aí sim você consegue homogeneizar com a água. Então as pessoas às vezes perguntam, eu posso pingar uma gotinha de lavanda no banho do meu bebê para ele ficar mais tranquilo? Desde que diluído em álcool de cereais, para você evitar o contato direto do óleo essencial com a pele do bebê. E aí você faz um uso seguro dos óleos essenciais no banho, na rotinazinha de sono do seu bebê, sem apresentar um risco de sensibilização na pele dele, tá bom? E aí, como é que você vai fazer essa diluição corretamente? Eu quero deixar aqui como é que você faz a conta para isso. Mas nas receitinhas que a gente vai passar aqui, eu já vou te dizer assim, coloca tantas gotas disso, tantas gotas daquilo, né? As receitinhas normalmente elas já vêm prontas. Mas se você encontrar assim, faz uma diluição a 5%, você vai falar, ai meu Deus, 5% são quantas gotas? E isso vai depender de quantos ml você vai preparar. Porque olha só, gente, 1 ml de óleo essencial, ele equivale a mais ou menos 20 gotas. Então, se você pegar o pote e pegar o contador e for lá, e pingar 20 gotas dentro daquele pote, você provavelmente colocou ali um volume de 1 ml. Então, vamos fazer uma conta juntas aqui, tá? Se eu quero preparar um roll-on, eu tenho um roll-on aqui na minha mão. Esse vidro aqui é um vidro de 10 ml. E quero preparar uma mistura aqui de óleos essenciais diluídos, que eu vou usar esse vidro aqui inteiro de 10 ml para fazer, ok? Como é que eu vou preparar essa mistura? Digamos que eu quero uma mistura a 5%, tá? Eu quero fazer uma mistura de 10 ml a 5%, ou seja, 5%, 1/20 do que tiver aqui dentro vai ser de gotas de óleos essenciais. E o resto eu vou completar, por exemplo, com um óleo vegetal da minha preferência. Então, aqui dentro que tem 10 ml, cabem aproximadamente 20 gotas. Se uma gota
Se 1 ml são 20 gotas, 10 ml são 200 gotas, 10 vezes mais, certo? Se aqui cabem 200 gotas no total, e eu só quero 5% de gotas de óleos essenciais, 5% de 200, pode ir lá na calculadora se você quiser, mas 5% de 200 são exatamente 10 gotas. Exatamente 10 gotas. 10 gotas no total. Então, eu posso usar 11 óleos essenciais diferentes? Não, porque eu só posso ter 10 gotas de óleos essenciais. Então, eu posso ter até 10 óleos essenciais colocando uma gota de cada um aqui dentro. E depois que eu colocar o óleo essencial, eu vou simplesmente completar o volume com o óleo vegetal. Eu espero que essa conta tenha ficado, que essa conta tenha ficado claro para vocês, mas eu vou dar aqui, preparo o print, porque eu vou dar aqui para vocês uma tabelinha para facilitar a vida de vocês. Porque uma coisa é certa, não existe consenso sobre a concentração a ser usada. Vai ter gente que vai falar, para beber tem que ser 1%. Vai ter gente que vai falar, como é que é só 1%? Se quando você faz a conta de consumo de gota, quando você passa o rolão na sua pele é tão pouco. Então, você pode, sim, fazer uma concentração de 3%, de 5% para o uso de um bebê. Não tem consenso entre os aromaterapeutas sobre isso. Mas eu sempre digo, vai do menos para o mais. Não vai ter problema você começar com uma concentração menor e, se você quiser, você incluir uma gota ou mais ali depois na sua sinergia, tá bom? Por isso que eu trouxe para você como referência essa tabela de diluição. Nessa tabela de diluição, como referência, a gente tem aqui, consegue dar o print aí, porque essa tabela é muito bacana. E aí você tem aqui, por exemplo, se eu quiser fazer 10 ml, né? Um rolão como esse aqui, de 10 ml, para um uso facial ou um uso de bebês, nessa recomendação aqui da tabela de 0,5% de diluição apenas, eu só vou poder botar uma gota de óleo essencial. Se eu quiser fazer uma solução a 1%, são 2 gotas de óleo essencial. Se forem a 2%, são 4 gotas de óleo essencial e assim por diante, assim que você lê essa tabela de diluição, tá? Então, você veja que nessa tabela, muito mais sobre... Ela fala muito mais da quantidade de gotas do que o para quê. Porque, como eu digo, o para quê, ele não tem um consenso. Então, tem gente que para doença crônica vai colocar 20%, 30%. Tem gente que para uso facial e uso de bebê vai colocar até uns 3%. E quando a gente pensa assim, mas pô, 1%, 2%, 3% é muito pouco. Gente, quem já foi em dermatologista e pegou uma receita de farmácia de manipulação para ir lá na farmácia, já viu que o dermatologista, por exemplo, ele coloca assim, 0,5% de tal substância, 0,25% de tal substância, porque o princípio ativo, ele não precisa ser muito concentrado para fazer efeito, porque a fórmula do dermatologista, do médico, do ortomolecular, eles fazem efeito no nosso corpo, porque a gente precisa de uma pequena substância, uma pequena quantidade da substância que é o princípio ativo. E óleo essencial é princípio ativo purinho, 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 certo? Bom, então, isto dito da questão da diluição, de como é que você faz a diluição de forma segura, apresentei a tabela para vocês, já disse como é que vocês podem fazer a diluição. Qual o óleo vegetal que eu vou usar, Fabi? Você pode escolher o óleo vegetal que você quiser usar. Por exemplo, eu, quando vou fazer uso em bebê, gosto muito do óleo de jojoba, porque o óleo de jojoba é o óleo vegetal com composição química mais próxima da composição da nossa pele, da pele humana. Então, ele fica muito suave e causa muito pouca sensibilização para você poder utilizar na pele do bebê. Ele é super seguro, certo? Às vezes, alguns bebês têm um pouquinho de sensibilidade, por exemplo, ao óleo de coco, fica com umas bolinhas. Já com óleo de jojoba, isso costuma não acontecer, tá? Mas eu vou deixar aqui algumas receitinhas, então, papel e caneta na mão, para você aproveitar as próximas páginas que eu vou passar aqui dessa apresentação com uma série de receitinhas bombásticas, ok? Começando aqui pelos bebês. Então, para cólica de bebê,
eu te sugiro, em 10 ml de óleo vegetal, já falei que um dos que eu mais gosto é o jojoba, colocar só uma gota de lavanda e uma gota de bergamota. Se você está com um problema de cólica no seu bebê, utiliza essa misturinha. Você vai passar na região abdominal do bebê e fazer uma massagem nela até 2 vezes por dia, sendo que principalmente no horário da cólica, você conta assim meia hora para trás e passa para evitar que ela surja ou para que ela venha mais suave no seu bebê, tá bom? A gente quer prevenir mais do que remediar. Lembra o que eu falei nas 2 aulas anteriores, tá? Um spray calmante para o bebê você pode fazer com 10 ml de álcool de cereais, 20 ml de água, então 30 ml de solução no total, e fazer uma diluição. Primeiro você vai diluir os óleos no álcool de cereais e depois você vai acrescentar a água. Então você vai colocar 10 gotas de frankincense, 8 de lavanda e 4 de peppermint em 10 ml de álcool de cereais, dilui ali e depois acrescenta mais 20 ml de água, certo? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem receitinhas para o nosso emocional, então a gente vai fazer aqui uma bomba motivacional para você poder utilizar ao longo do seu dia, onde você vai pegar um vidro, você vai juntar nesse vidro 3 gotas de manjericão, 2 de toranja ou grapefruit, 2 de bergamota, 2 de sândalo, opcionalmente, uma de alecrim, uma de ylang-ylang. Mistura tudo ali num vidro, já deixa a mistura pronta para você colocar 3 a 4 gotas da mistura no seu difusor de ambiente. Você vai ver que cheiro incrível que vai ficar e o tanto que aquilo ali vai ativar o seu sistema límbico para você se sentir mais motivado naquele momento. Para foco e concentração, você pode simplesmente aplicar vetiver diluído. Se você tem muita dificuldade, fica muito disperso e precisa de mais tranquilidade mental para você conseguir se concentrar naquelas atividades, você pode pegar uma gotinha de vetiver, fazer a diluição na própria palma da mão, diluído mesmo na palma da mão, você vai aplicar nos pés e depois você vai passar aqui na base da nuca, ok? E para a qualidade de sono, principalmente quando a qualidade de sono está prejudicada porque a pessoa é muito ansiosa, você pode botar num difusor de ambiente uma sugestão. Essa é uma sugestão, claro que cada um vai ter a sua combinação de difusor predileta, mas uma sugestão é você colocar 2 gotas de vetiver, 2 de cedro e 2 de lavanda no seu ambiente de dormir, assim, mais ou menos uns 20 minutos, pelo menos antes da hora de você pegar no sono, tá bom? Continuando, a gente tem receitinha para dores. Eu trouxe aqui uma sugestão para artrite, com 2 gotas de wintergreen, que é a gaultéria, 2 gotas de capim-limão, que é o lemongrass, 2 gotas de olíbano, que é o frankincense, e 2 gotas de eucalipto diluídos num rolon de 10 ml, da forma de diluição, como eu já ensinei para vocês. E aí você vai utilizar para massagear localmente onde está esse foco da artrite. Isso vai cuidar das questões inflamatórias, vai fazer uma leve analgesia, vai ajudar com bastante coisa ali, tá bom? Naquela localidade. E você pode massagear 2 a 3 vezes ao dia, fica à vontade, tá? Para dor de cabeça, você pode juntar 7 gotas de hortelã-pimenta, que é o peppermint, 5 de lavanda e 5 de olíbano, e colocar num rolon de 5 ml e aplicar nas têmporas e na base aqui da nuca, no occipital, quando você sentir uma dor de cabeça, que seja uma dor de cabeça por tensão, principalmente, essa misturinha aqui, ela vai te ajudar. Você tem que entender que não é para qualquer dor de cabeça. Não é, por exemplo, para dor de cabeça de pressão alta. Para dor de cabeça de pressão alta, a gente vai cuidar de baixar a pressão. Por exemplo, com o olíbano e a lavanda sem o peppermint. Para dor de cabeça que seja do ciclo menstrual, a gente vai cuidar do ciclo menstrual com outros tipos de óleos essenciais, como, por exemplo, a sálvia, como, por exemplo, o gerânio, ok? Mas para dor de cabeça tensional, essa receitinha aí é maravilhosa.
E para alergias, eu quero trazer para vocês aqui, porque eu sei que a alergia é um ponto crítico para muitas pessoas, e a gente tem, então, para a picada de inseto, a clássica lavanda. Você pode apenas passar o óleo essencial no seu dedo e aplicar com o seu dedo sujo de lavanda diretamente no local. A lavanda é um óleo que costuma ser zero sensibilizante e muito seguro, então, a não ser que a picada, que o inseto tenha picado em alguma região muito sensível, por exemplo, próximo do olho, a gente vai poder fazer essa administração mesmo em crianças, ok? Mas é diretamente no ponto ali da picada de inseto. E aí, para alergias respiratórias, eu sugiro você experimentar uma gotinha de cada óleo misturada, peppermint, lavanda e lemon, né? De uma dessas maneiras que eu vou dizer agora. Pode ser sublingual, tem pessoas que preferem sublingual, acordando ali uns 30 segundos no sublingual antes de engolir. Você pode colocar numa xícara de água e ingerir junto com a água, por mais que não dilua, tem gente que acha que é mais palatável. Você pode colocar numa cápsula e ingerir numa cápsula. Você consegue comprar cápsulas vazias em farmácia de manipulação, ou colocar no seu difusor de ambiente, se você tiver com o seu nariz mais coçando. Se for uma criança, que a gente não sugere ingerir, no caso da criança, a gente sugere colocar mais no difusor de ambiente mesmo. E a lavanda, como a gente já viu na aula passada, ela tem propriedade antihistamínica. O lemon, ele é mucolítico, então ele ajuda a secar o muco produzido, né, pelo processo alérgico. E o peppermint ajuda a desinflamar, a cessar o processo inflamatório das vias aéreas, e por isso ajuda demais nas questões alérgicas, inclusive respiratórias, tá bom? Bom, essas e muitas outras receitinhas você encontra no meu curso do Método da Aromaterapia Descomplicada. Na verdade, lá no MAD, além dessas receitinhas, tem mais um monte. A gente, inclusive, tem um e-book só de receitinhas, com um resumo de todas as receitinhas que são vistas ao longo do curso, para facilitar a consulta depois. Todo aluno pode baixar, pode imprimir e fica ali de consulta, é maravilhoso. A gente ensina, né? Eu ensino sobre mais de 30 óleos essenciais e vegetais dentro da plataforma. As aulas ficam lá gravadas para você. Tem aula sobre psicossomática, tem aula sobre psicoaromaterapia, como é que você aplica em chakras, como é que você aplica vis-a-vis o que diz a medicina tradicional chinesa. Tem algumas aulas práticas, bem práticas, de aplicação dos óleos essenciais para dores, indo bem além do que a gente viu aqui, questões respiratórias também, gestão emocional também e muito mais. É um curso bem completo para você que quiser aprender como que você pode efetivamente colocar a aromaterapia no seu dia a dia, na sua vida, e por isso que eu vou oferecer para quem está aqui assistindo esse mini curso de Descomplicando a Aromaterapia, uma condição especial para que você possa, ainda esse ano, estar adquirindo o curso e já garantindo aí o seu acesso para você realmente poder colocar em prática o uso dos óleos essenciais na sua vida ainda esse ano, ou se você ainda não tem os seus óleos, já compra os seus óleos para você garantir isso para o início de 2024. Você está transformando o seu bem-estar, seu patamar de bem-estar físico e emocional. Deixa eu finalizar aqui respondendo algumas das dúvidas mais recorrentes sobre o meu curso, tá? Bom, as aulas são ao vivo? Elas não são ao vivo, elas são todas gravadas, então você pode assistir quando você puder, quantas vezes você puder, dentro do acesso que você tem, tá? Como é que você faz para tirar suas dúvidas? Em toda aula, você tem um espaço que você pode colocar ali a sua pergunta, e a minha equipe está preparada com aromaterapeutas para poder te responder. O suporte é super bacana, os alunos elogiam pra caramba, e por ali você pode tirar qualquer dúvida sua a respeito do conteúdo, tá bom? Você não precisa ter nenhum tipo de estudo anterior, nenhum tipo de formação para você fazer o curso. Qualquer pessoa pode fazer o curso. Se ele aborda os óleos essenciais de alguma marca específica, não. O curso ele não é sobre nenhuma marca específica de óleos essenciais. É realmente um curso para você aprender sobre aromaterapia e a aplicabilidade dos óleos essenciais no seu dia a dia. Porém, eu tenho um módulo específico falando sobre misturas específicas da doTERRA, porque eu, enquanto usuária, me senti na missão de passar para vocês também o conhecimento sobre esses blends que já vêm prontos, foram estudados por cientistas, por pesquisadores
validados por médicos e por isso estão aqui à nossa disposição e às vezes a gente já encontra a resposta para o que a gente está procurando ali, né? Se o curso é certificado pela ABRAT, sim, ele tem um certificado de 200 horas pela ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, se você quer se tornar um aromaterapeuta e ter a sua certificação pela ABRAT reconhecida, emitir sua carteirinha, você pode sim utilizar o nosso certificado para isso, tá? Porque você vai se formar e receber um diploma de aromaterapeuta, tá bom? Se é ensinado como produzir os óleos essenciais do curso, não. Eu não ensino como produzir os óleos essenciais no curso e nem ensino como você fazer produtos cosméticos com os óleos essenciais, tá? No curso do método da aromaterapia descomplicada, eu não ensino. A gente tem um curso específico para pele, cabelo e unha, onde eu ensino diversas receitinhas de cosméticos naturais, mas no curso do método da aromaterapia descomplicada, você não tem receita, apesar de você ter muitas receitinhas de blends, você não vai ter receita de desodorante, de shampoo, de creme para isso, como é que você faz a base do creme. Eu vou te dizer assim, ó, se você tiver a base, coloca tantas gotas disso, coloca tantas gotas daquilo. Mas como fazer a base do shampoo, a base do creme, isso você não vai encontrar no MAD, tá bom? Por que eu não ensino a produzir os óleos essenciais? Porque os óleos essenciais melhores, de melhor qualidade, tem que ser produzido direto lá onde eles são extraídos, para evitar a oxidação e para evitar qualquer tipo de problema no manuseio, no transporte do óleo essencial. Então, o óleo essencial não pode ser, a gente não pode comprar o insumo e produzir na nossa casa, porque a gente nunca vai ter a mesma qualidade do que um óleo essencial que foi produzido lá junto com o produtor, tá bom? Se eu dou algum tipo de garantia, sim. Você tem 7 dias de garantia para você poder comprar o produto, você dar uma olhada em todo o conteúdo e se você não tiver gostado do que eu estou te oferecendo, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Você tem 7 dias de garantia para isso, tá bom? E quanto tempo você tem para fazer o curso? A gente hoje ainda está com acesso ilimitado nessa promoção que a gente está trazendo, nessa condição incrível que eu estou trazendo para vocês, que como eu disse, eu não sei quando é que eu vou oferecer de novo, eu estou trazendo para quem está assistindo esse mini curso, eu não sei quando é que eu vou trazer essa condição novamente. O link vai estar na descrição aqui desse dessa aula, assim como tem na aula 1, assim como tem na aula 2. Então, não perde a oportunidade de você estar adquirindo o método da aromaterapia descomplicada para você já sair de 2023 aprendendo a, com certeza, colocar em prática a aromaterapia e melhorar o seu padrão de bem-estar físico e emocional, tá bom? Porque quando a gente compreende a importância do autocuidado, a gente realmente trata o nosso bem-estar como prioridade. Então, começa a fazer a sua parte hoje. Se você ainda não começou a cuidar de você, comece a cuidar de você, porque senão a conta vai chegar, né? E agora eu vou ficar esses próximos minutinhos respondendo as perguntas que estão aqui. Deixa eu ver o que eu posso perguntar com relação ao conteúdo que foi visto hoje, né? Óleo bom para acne, Maria Elisa, a gente tem alguns, a gente tem o peppermint, a gente tem a própria bergamota, a gente tem, eu falei do peppermint, da melaleuca, são todos óleos que são bons para acne, vai depender do tipo de pele, vai depender do tipo de acne, tá bom? Recebendo o certificado, eu posso adquirir a carteirinha, correto? Michela, para você tirar a carteirinha da ABRAT, você precisa de um total de 320 horas cursadas. O método da aromaterapia descomplicada são 200 horas, mas se você quiser tirar a carteirinha da ABRAT, já naquele link eu te dou a opção de complementar para que você chegue às 320 horas também com uma condição de desconto especial, é claro, né? O valor do curso, ele está saindo de 497 por 197. Então, dá para você parcelar em 12 parcelas de R$19, que você nem sente pagar. E você vai ter o acesso a todo esse conteúdo que eu estou colocando para você, ok? Deixa eu ver. Chega de dar de graça receitas e sinergias para essas aproveitadoras. Temos que cobrar mesmo. Muito obrigada, Maria Silva, para você, pela compreensão, por você entender aqui o meu papel, que eu estou sempre tentando passar o máximo de conteúdo para vocês, mas realmente não dá para a gente estender para tudo e a gente
precisa direcionar, vocês podem utilizar aí o método da aromaterapia descomplicada para aprenderem muito mais, mas eu não acho ninguém aproveitadora não, de coração. Eu sei que a gente muitas vezes está com algumas questões pungentes aqui e a gente pergunta para buscar aqui a resposta, né? Então, eu vou tentar entender aqui, deixa eu ver, foi a Fernanda que colocou, a Fernanda, eu estou tentando ver aqui o que você me perguntou, estou subindo, tá bom? Se você ainda estiver comigo, deixa eu só ver aqui o que era que você me perguntou para eu poder te responder. Não sei se eu estou encontrando. Se você estiver aqui, me pergunta novamente que eu não estou encontrando. Tarará. Deixa eu ver aqui. Para clarear melasma. Fernanda, olha, eu tenho um curso de cabelo, pele e unha, onde eu dou várias receitinhas, tanto para questões de cabelo, quanto de pele, quanto de unha, né? Como o próprio nome diz. Mas eu quero te contar uma coisa. Melasma é algo super difícil, super complexo, porque existem melasmas que são de fundo hormonal, e aí precisa cuidar do hormônio para que o melasma possa regredir, senão a gente fica ali só enxugando gelo, né, para que o melasma não progrida, mas ele acaba nunca regredindo. E aí, se a gente dá um deslize e a gente vai para o sol, pá, ele piora pra caramba. E aí não é uma questão do óleo essencial que não funciona, é uma questão da gente ter que entender qual é a causa do melasma. E como são causas variadas, por isso ele é tão desafiador, por exemplo, para os dermatologistas, para que eles possam indicar alguma coisa bem assertiva para melasma, tá? Então, assim, para melasma, a gente precisa entender qual é a origem. Se for hormonal, a gente vai cuidar dos hormônios junto com passar, por exemplo, um Siberian Fur para a gente ir junto com um olíbano diluídos, obviamente, né? E uma mirra no local para a gente poder ir suavizando a mancha, mas tem que ter junto algum cuidado para a gente cessar a fonte daquele melasma, que pode ser, às vezes, digestiva, né? E aí a gente tem que cuidar, às vezes a gente tem que tirar um ovo da alimentação, um leite que tem fungos inflamatórios aí envolvendo melasma na nossa pele. E às vezes é simplesmente porque a gente adquiriu na gestação e agora a gente quer melhorar, ficou só uma mancha no nosso rosto, e aí uma misturinha de Siberian Fur, que é o pinheiro siberiano, junto com frankincense e uma mirra, aí ele pode já dar uma clareada no seu melasma, tá? Isso são algumas dicas, eu também falo mais sobre isso, sobre melasma especificamente, eu sei que tem receitinha lá no MAD, mas a gente tem sempre que observar essas nuances de qual é a origem, tá? Espero que eu tenha ajudado você, viu, Fernanda? Helenita, ele é sim vitalício, certo? Ele é sim vitalício. O método da aromaterapia descomplicada ele é de 200 horas, mas você pode complementar, por exemplo, com esse curso que eu falei de cabelo, pele e unha, e com o curso também de gestação, de óleos essenciais aplicados na gestação, se você quiser ter as 320 horas que vão te permitir tirar a carteirinha da ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, certo? Um beijo enorme no coração de vocês, é sempre um prazer estar com vocês aqui, poder passar um pouco do meu conhecimento. Lembra, nesse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para que você possa estar adquirindo o curso do método da aromaterapia descomplicada junto com os outros, se você quiser complementar para a sua formação, para você tirar a carteirinha da ABRAT. Vai ser um prazer ter vocês como alunos ao longo aí do ano de 2024, nesse finalzinho de 2023 também. Um beijo no coração e até mais.